Não dá para ser assim. Essa porrada de data FIFA. Não dá para ser assim, enfim. Tem muita coisa que a gente pode falar. Isso é um assunto que me estressa profundamente. Eu acho tudo muito errado. Sobre a questão do Plata, assim, você matou a questão, Alan. Eu não consegui ouvir tudo que o Bernardo falou, mas pelo menos na minha opinião é isso. O jogador, já que o clube é obrigado a ceder, o jogador tem que ser orientado pelo clube até antes. Olha, se você estiver tendo uma lesão e a sua seleção quiser forçar uma situação, você tem que pensar no clube. Você tem que preservar o clube, porque o clube é quem paga o seu salário. Porque assim, o que existe é uma grande distorção que existe no futebol em geral. O jogador, o objetivo do jogador é chegar à sua seleção para jogar uma Copa do Mundo. Ele tem o objetivo de ir para a Europa, né, ganhar bem, resolver o problema financeiro seu, da sua família, etc, etc. Mas eu já conversei com jogador, já entrevistei jogador. É praticamente uma coisa assim, olha, eu preciso ter um clube para jogar, que jogando nesse clube, se eu for bem nesse clube, eu chego na seleção. Quer dizer, o objetivo é a seleção. E aí, quando o jogador chega na seleção, começa a ser convocado e tal, isso, a impressão que passa é que isso passa a ser prioridade na vida do cara, na vida profissional dele. Importante é estar jogando bem para ser convocado na seleção. Importante estar em forma para ser convocado. Importante não se lesionar para ser convocado. E aí, quando o jogador se depara com uma situação como essa, em que a federação coloca ele contra a parede, de olha só, você está sendo tratado pelo seu clube, mas a gente precisa de você agora, você tem que jogar pela seleção, então vamos fazer uma aplicação aqui, vamos fazer um procedimento e tal, a revelia do clube. O que o jogador pensa normalmente? Já que o objetivo dele, o grande objetivo dele é a seleção, ele vai obedecer à federação. Por quê? Porque se ele afronta a federação, o treinador pode ficar aborrecido e aí não convoca mais, né? Porque é um ambiente de muita vaidade, muito melindre e tal, não sei o quê. Aí o jogador é afastado e não é mais convocado. E aí ele coloca isso como o ponto principal. E ele arrisca, como ele aceita, como o Plata acabou aceitando, o risco. O risco de subverter o tratamento que ele está tendo no clube para poder apressar o processo e servir a seleção. Quando quem paga o salário é o clube. O objetivo deveria ser o clube. Então acho que o clube tem que começar a deixar isso claro para o jogador. Você é jogador do Flamengo, que serve a seleção. E não você é um jogador da seleção que serve ao Flamengo. Não. Não é isso. Isso é uma enorme distorção que existe assim há muito tempo em praticamente todos os países. E tá muito errado. E o mais engraçado é que eles só querem o bônus. O jogador só quer o bônus da sua condição. Só quer o bônus. Ele quer o salário, ele quer a visibilidade, ele quer a fama, ele quer só o bom. E as responsabilidades, não. Se o treinador, numa coletiva, falar que o time jogou mal, falar qualquer coisa que não seja, olha, a culpa é só minha, meus jogadores não têm culpa de nada, fazer o que o Felipe faz de tirar a responsabilidade do jogador. Se não fizer isso, aí pronto, já fica mal visto no vestiário e tal, daqui a pouco tá caindo. Não dá pra ser assim. Não dá para o jogador ter só o bônus. O jogador tem que assumir suas responsabilidades. E agora o Plata tinha que assumir essa responsabilidade. De falar, não, calma aí. Não vai tocar no meu joelho, não. Tô fazendo tratamento lá no clube. Calma aí. O problema meu aqui, pelo visto, é sério. Não posso forçar uma situação. Gente, a gente tá em 2025. O Garro falou que ficou jogando aí com infiltração. Jogando com infiltração no joelho. Coisa da época do Reinaldo, do Atlético Mineiro, lá nos anos 80. Que inclusive acabou com a carreira dele, né? O jogador tomava injeção para jogar por causa da renda do jogo, tomava injeção para jogar por causa da cota do amistoso.
Porra, a gente tá em outro tempo, tá em 2025. Não cabe mais isso. Então não dá. Não dá e o clube tem que se posicionar e o jogador e pressionar o jogador para que o jogador se posicione nesse tipo de situação. E eu acho que os clubes, é porque isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque o clube que não tem jogador convocado com frequência gosta dessa situação que tem no futebol brasileiro de ter data FIFA e no dia seguinte já ter jogo. E dirigente fala: pô, tomara que meu time enfrente, por exemplo, o Flamengo. Digamos lá na próxima data FIFA, em setembro. O Flamengo ter 4 jogadores convocados. Vai logo todo mundo olhar qual é aquela rodada de quarta, quinta-feira que o Flamengo vai jogar todo desfalcado. Ótimo. Se for meu time, pô, tomara que seja o meu time que o Flamengo pegue. Então é muito difícil se unir, mas o certo era os clubes todos se unirem, até no mundo todo, para peitar as federações em relação à seleção. Primeiro, vamos diminuir esse calendário de seleção. Tem que diminuir esse calendário de seleção. Não dá para continuar sendo isso, sendo essa loucura que é 18 jogos numa eliminatória de América do Sul. Não dá para ser assim. Essa porrada de data FIFA. Não dá para ser assim, enfim. Tem muita coisa que a gente pode falar. Isso é um assunto que me estressa profundamente. Eu acho tudo muito errado. E sempre achei isso. Sempre achei tudo muito errado. Eu ouvia jogador falando para mim, em programa que eu participava e tal, ficava calado, porque é direito dele. Mas sempre achei isso tudo muito absurdo. Ainda mais porque jogador já ganha bem há muito tempo, né? Salários agora explodiram, mas jogador já ganha muito bem há muito tempo. E eu sempre achei isso tudo muito, muito absurdo. Essa subserviência à federação, à CBF, à seleção brasileira e no mundo também, com os outros jogadores sobre as suas seleções. Sempre achei isso muito absurdo. É muito dinheiro que esses jogadores recebem para ficar priorizando seleção e não o clube que paga. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.